Já já, direto para o Rio de Janeiro, porque como vocês viram, o Juno Andrade, que é um dos apresentadores, não é, do Dança em Brasil, ao lado da mulher dele, ao lado da Xuxa, de repente teve o nome citado numa história de DNA, de um suposto filho que está por aí. Ele, inclusive, fala sobre o assunto, responde às questões que estão sendo feitas, principalmente aquela: você vai fazer DNA? Você acha que é seu filho? Você realmente teve um romance há muito tempo, não é? E que pode ter dado margem ao nascimento de uma criança? E o Juno tem respondido essas questões, como o Alessandro Lobianco já vai falar para vocês. Só que a história não para por aí, tem mais desdobramentos. E eu acho que tem uma parte dessa história que vai ser uma surpresa para o próprio Juno. Ele não sabe que existe esse capítulo na vida desse suposto filho e da mãe desse suposto filho, mas que já vai ser revelado também pelo Alessandro Lobianco. A jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, falou em relação a essa história do Juno, conversou com o Juno, então toda essa parte ele responde. Agora, essa outra parte que o Lobianco vai revelar aqui hoje no nosso programa, essa com certeza o Juno ignora e vai ficar sabendo através aqui do A Tarde é Sua. Não sei se vai mudar alguma coisa para ele ou não, é? Mas o Lobianco tem a informação e vai conversar aqui com a gente. Aliás, vamos direto para o Rio de Janeiro. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Felipe, Marcinha, Léo. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, Sônia, é uma história complicadíssima que tem alguns desdobramentos que eu também acredito que não seja aí do conhecimento do Juno, que vá chegar como uma surpresa para ele. Mas como você disse, Sônia, desde que o dia amanheceu hoje, surgiu essa notícia, né, que tem esse rapaz buscando, mostrando interesse em fazer esse exame de DNA, buscando um reconhecimento da paternidade, alegando que é filho do Juno, como você disse, apresentador do Dança em Brasil, namorado da Xuxa. E essa história ela começa o seguinte, Sônia, trata-se de um promotor de vendas do Mato Grosso. Ele, como você disse, deu entrevista para a coluna da Fábia Oliveira também, hoje cedo. Ele falou com a gente, eu consegui contato com ele, inclusive vai ser a primeira vez que ele aparece aos 35 anos de idade e que se coloca em frente a uma emissora de televisão. É a primeira vez que ele aparece publicamente numa emissora de televisão falando sobre o caso. E o que ele conta, Sônia, é que, primeiro, ele garante... Ele diz que tem a certeza absoluta que é filho mesmo do Juno Andrade. Ele diz, Sônia, hoje, com 35 anos de idade, que a mãe chegou a morar com o Juno quando ele tinha 12 anos de idade. Ele diz que nessa época chegou a ter contato com o Juno, mas que após uma briga entre o Juno e a mãe dele, quando ele já estava com 15 anos de idade, depois de 3 anos após conhecer o Júnior teria desaparecido com a família, teriam trocado de endereço, teriam trocado de telefone e ele ali teria perdido o contato absoluto e teria iniciado uma busca pelo Juno e pelos familiares do Juno, que ele diz que já haveria conhecido anteriormente ali no período de 12 anos de idade. Ele nos conta, Sônia, que aproximadamente em 2011 descobriu novamente ali os contatos de Juno por meio do Facebook, da rede social do Facebook e também de familiares do Juno. Mas ele conta que ao iniciar o contato ali, retomar o contato pelas redes sociais, ele teria sido bloqueado por todos e nunca mais conseguiu contato, que desde então ele nunca mais conseguiu, já fez algumas tentativas, mas diz que celulares, e-mails, ele ficou completamente bloqueado. Eu perguntei para ele, Sônia, por que a partir desse bloqueio ele não teria procurado a justiça, só estaria retomando isso agora, depois desse tempo todo. E ele contou que naquela época em que ele ficou mais determinado a insistir nessa história, a mãe procurou, conversou com ele, falou: olha, se não querem te receber, deixa isso para lá, fez um pedido de mãe para filho para que ele não mexesse nisso. E ele diz que desde então, desde ali de 2011, acatando o pedido da mãe,
nunca mais teria insistido nessa história. Certo. Mas ele diz, Sônia, que agora a mãe dele faleceu, que a mãe dele morreu e que ele quer resgatar essa história. É até curioso, porque ele diz que perdeu a mãe travando uma luta contra as drogas, que ela tinha uma dependência química e ele não conseguiu resgatá-la disso, mas que após a passagem da mãe ele ficaria mais confortável, no sentido de que agora ele não está desrespeitando ou não dela, indo né? de encontro a um pedido dela, né, para resgatar essa história. Certo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que eu estou sabendo é que o Juno não está fugindo do assunto, não é? Ele confirma essa história, não confirma? Ele está sendo bem transparente aí com o público. O Júnior, ele não está escondendo nada a respeito disso, ele confirma sim, ele só faz algumas correções em relação ao que o rapaz alega. O rapaz diz, Sônia, que a mãe ele teve um relacionamento de anos, chegou a morar junto com o Júnior e o Júnior nega. O Júnior diz que apenas ficava com ela, teria ficado com ela pouco tempo, mas assume sim que teve essa relação. Em relação ao menino, o Júnior diz sim também, assume que teria encontrado o menino nessa época em que ele teria 12 anos de idade. O Júnior diz até que recebeu por 3 dias esse menino em sua casa, mas que mandou de volta o menino para a mãe porque percebeu que a criança teria comportamentos estranhos. Foi essa expressão que o Júnior usou e que depois, após essa briga, realmente nunca mais teve contato ali com eles. Agora, o Júnior foi bem transparente, Sônia, no sentido de dizer que acha que não é o pai, ele até ressalta que considera que não tem semelhança física com o Eduardo, mas ele diz que está aberto, sim, a fazer o exame de DNA e uma vez dando positivo esse exame, ele não fará objeção nenhuma a assumir a paternidade. Ele foi bem transparente em relação a isso, Sônia. Isso é muito importante, na verdade. Quer dizer, a informação que a gente tinha se confirma de que ele topa fazer o DNA, se for filho, ele assume sem nenhum problema, mas ele acredita que não seja. A possibilidade, claro, né, existe porque ele se relacionou de verdade, ele assume também com a mãe desse garoto, mas ele acredita que não, mesmo acreditando que não seja o pai, para esclarecer de uma vez por todas e até pelo bem do rapaz, né? Para ele poder definir a história de vida dele, saber a origem dele, o Juno topa fazer. Se for filho, ele assume. Isso é papel de homem, né? Pelo menos com essa certeza, parte. Sônia. E o rapaz, o Eduardo, ele comigo ali ao telefone, ele fez questão de ressaltar a todo instante que ele diz que já está com 35 anos, tem o emprego dele, ele diz que não busca nada financeiro. Ele diz que o único interesse dele nessa história é ter o sobrenome verdadeiro do pai nos documentos. Certo. Ele diz que se não for, tudo bem, não foi, mas é uma dúvida que ele tem que tirar, mas ele tem certeza, ele alega que dentro dele ele tem certeza que é sim e diz que, de uma certa maneira, apesar de acatar o pedido da mãe, ele diz que isso não deixa de ser uma busca de 35 anos aí que a mãe, de uma certa maneira, queria, mas em relação ao problema que ela teve com a dependência química, não teve forças e achou por melhor deixar isso parado no tempo, mas ele diz que agora tem o interesse de continuar. Agora, junto a isso, Sônia, tem uma notícia realmente que é muito chata, mas é uma notícia que não tem como não deixar de pontuar, porque está dentro desse contexto todo, faz parte da vida dessa mãe, faz parte dessa vida do menino, e eu acredito que, se não fosse pela gente, em algum momento o Juno ficaria sabendo disso também. Mas você acredita que dessa parte da história ele não saiba? É isso? Eu acredito que não, Sônia, porque acredito realmente que não, porque senão eu acho que ele já teria
talvez posicionado isso na entrevista, né, já de alguma forma. Acredito que não, porque eu acho que isso fica bem restrito à investigação, essa coisa de polícia, a gente teve conhecimento disso levantando o nome mesmo e checando, então acredito que não, Sônia. Certo, então nós temos aqui algumas questões, não é? Essa questão do Juno, a gente está mostrando a foto do Juno com o filho, o suposto filho ainda pequeno, um menino bonito, né? Mas não dá para dizer se tem semelhança física com ele ou não. A gente não viu ainda adulto, mas vocês vão ver daqui a pouquinho, porque ele fez um depoimento exclusivo aqui para a Tarde é Sua. Aí já homem foto, feito, Sônia, né? Diga. Essa foto ele está com 12 anos de idade. 12 anos, né? Já é um pré-adolescente, foi a época que ele teve mais contato aí com o Juno, depois é tudo isso que o Lobianco contou, a mãe acabou até desistindo dessa história de reconhecimento de paternidade, agora que a mãe se foi, ele quer retomar e dar um ponto final para isso, seja qual for a resposta. Nenhum interesse financeiro, ele quer só o nome do pai, se for o pai, nos seus documentos, no seu registro de nascimento. Ok, então vamos aguardar. Agora, tem o depoimento exclusivo dele e tem essa segunda parte da história que muito provavelmente o Juno não saiba e que o Lobianco vai falar hoje aqui no nosso programa, né? Então, vamos ver o que a gente vai fazer primeiro aí. E tem mais, tem uma declaração, a gente entrevistou há muito pouco tempo o Juno e a Xuxa, num evento aqui. E, curiosamente, eles estavam falando sobre adoção de um filho, né? Vocês vão ver como as coisas nesse mundo vão se juntando assim, né? Uma tremenda coincidência que isso vem bem nessa hora onde acontece também essa questão a ser definitivamente resolvida. Então, é isso, gente. Esse rapaz falou conosco. Por cima, você pode dizer o que ele falou antes da gente colocar no ar? Você quer fazer um resumo? Faça. Olha, Sônia, ele, de início, ele tá bem emocionado. Ele até falou antes de mandar o vídeo pra gente, olha, eu não sei se eu vou conseguir não chorar, porque eu toco nesse assunto, eu começo a chorar. Ele diz que, resumidamente assim, ele diz que ama o Juno, que apesar de tudo ele tem um sentimento dessa coisa de filho e pai, pelo fato de já ter conhecido o Júnior anteriormente. Então ele diz que a única coisa que ele quer mesmo seria uma colaboração mesmo para fazer o DNA, porque há essa dificuldade de contato que, segundo ele, desde aí dos 15 anos de idade, esse contato foi cortado e ele não sabe como chegar mais no Juno ou na família. Então ele resolveu trazer o caso à imprensa para ver se consegue aí ter esse contato e fazer esse exame e tirar essa dúvida aí a respeito do reconhecimento. Mas vocês vão perceber que realmente ele é uma pessoa chorosa, emotiva com essa história, então é uma coisa que me levou a acreditar por um viés, uma percepção jornalística que isso realmente deva ser uma coisa muito angustiada na vida desse rapaz mesmo, até pela forma como ele se posiciona. Certo. Então, antes da gente colocar esse vídeo para vocês, que o próprio rapaz gravou, como é que ele chama? Ele chama Eduardo Tadeu Matos Oliveira, hoje ele mora em Cuiabá. Ele conta que a mãe conheceu o Juno em Ponta Porã. Mas já teria se mudado grávida para Cuiabá, onde ele nasceu e foi criado e permanece até hoje. Tá certo. Então, antes de vocês verem esse vídeo com ele já homem feito e poder, porque as pessoas ficam curiosas, que a primeira coisa, em todos os casos assim, que se pergunta, mas são parecidos? De criança, não. Tanto poderia ser como poderia não ser. Homem feito, vocês vão ver daqui a pouquinho no vídeo, aí vocês trocam uma opinião aí, vamos ver o que as pessoas acham. O que eu vi, eu não ouvi o que ele tinha a dizer, eu só vi as imagens enquanto eles estavam editando. Eu não acho que pareça nada, absolutamente nada, mas isso também não quer dizer nada, né? Se alguém perguntar para o pai do meu filho se ele é pai do meu filho com o filho do lado, vão dizer que não é, porque eles não têm absolutamente nada fisicamente. Meu filho é a cara do tio, né? Ele é a cara do tio.
parece nada com o pai, e é filho. Então essas coisas são mais de pura curiosidade do que um elemento de veracidade de uma situação, né? Então vamos aí por partes. Mas eu queria que você, antes desse vídeo, contasse essa segunda parte da história, que realmente é um outro capítulo, né? Não tem a ver com essa história da paternidade, da suposta paternidade do Juno. A gente acha que o Juno talvez nem saiba disso, porque é muito sério, não se sabe como ele pode reagir a isso no caso de não saber e se isso pode influenciar ou não no que ele já declarou aí para o Jornal Dia, para Fábio Oliveira, que ele faria sim o DNA, né? E que se fosse filho ele assumiria, porque ele não sabe dessa parte que na verdade é pesada. Pode falar, Lobianco. Pois é, Sônia, a gente procurando contato, né, procurando encontrar, saber mais sobre esse rapaz, a gente acabou descobrindo uma informação que, como eu falei anteriormente, eu acho que no meio desse contexto, se não fosse pela gente, o Juno acabaria sabendo por meio de uma outra fonte, porque esse caso ainda vai ganhar uma repercussão maior, e esse exame se confirmando, acho que é até um direito, né, do Juno ter essa informação caso esse exame se confirme. O que ocorre, Sônia, em 2009, em agosto de 2009, teve uma operação da polícia no Mato Grosso, porque 265 chips haviam sido roubados de uma carga. Então a polícia fez uma operação em busca dessa carga, desses 265 chips, para conseguir apreender esse material e devolver para o dono, que fez a denúncia ali com as notas todas em mãos. Essa operação resultou apenas em 2 pessoas presas em flagrante. E justamente essas 2 pessoas que foram presas em flagrante, Sônia, foram presas pelo crime de receptação, e foi justamente a Isabel Cristina e o seu filho, o Eduardo, que é esse suposto filho do Júnior, e que foram presos ali numa situação de flagrante numa boca de fumo, onde esse material ali estava aportado. Então eu cheguei a comentar nesse assunto com o Eduardo, falei, olha, Eduardo, você sabe que imprensa, né? A partir do momento que a gente vai para a imprensa, as pessoas levantam a nossa vida. Então tem esse pontozinho aqui para tocar com você. Era você mesmo que está envolvido. Ele confirmou a história, mas segundo ele, Sônia, ele foi inocentado desse processo. Ele diz que estava ali naquele momento tentando tirar a mãe da dependência química e acabou estando ali com a mãe na hora errada, no local errado, mas diz que ele e a mãe foram inocentados aí disso e que, na verdade, isso era uma passagem que demonstra na vida dele um dos motivos para o qual ele perdeu a mãe nessa luta aí contra as drogas, Sônia. Meu Deus do céu, que coisa difícil. Deixa eu só fazer um adendo nessa história, porque tá aqui, olha, homem que garante ser filho de Juno, namorado da Xuxa, né? O Juno não é só namorado da Xuxa, ele tem toda uma história independente de Xuxa. Então, acho que esse detalhe aí tá muito mal colocado, né, gente? Ele é cantor, ele é ator, ele é apresentador, quer dizer, ele dispensa esse rótulo de namorado de Xuxa. Então, tira daí, é suposto filho de Juno Andrade, quer fazer DNA e conversa com A Tarde é Sua. Aí a gente fica nessa história mesmo, porque a Xuxa não tem nada a ver com isso. Claro que ela deve estar apoiando o Juno e eu acho que ele está tomando a atitude que a Xuxa esperaria que ele tomasse mesmo, mas daí a colocar na testa dele o rótulo de namorado da Xuxa como se fosse isso na vida, não está certo. Então, aí já está devidamente corrigido, né? O que você quer, Marmita, antes do Lobianco falar? Então já voltou nossa ligação que tinha caído. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Lobianco? Não, seria isso, Sônia. Então, só para reforçar, o Eduardo, ele nem ficou assustado quando eu toquei nesse assunto, não fez objeção nenhuma a explicar, falou que realmente foi uma passagem infeliz na vida dele, mas ele mesmo fez questão de mandar um vídeo pra gente, de querer mostrar o rosto e falar um pouquinho do que está acontecendo na vida dele de forma exclusiva aí, em vídeo, diretamente aí pro nosso programa. O primeiro programa aí realmente a mostrá-lo aí
em imagem para o Brasil todo. Nós vamos ouvir o que ele tem a dizer. Posso pedir um pouco de opinião dos nossos convidados aqui? Márcia Piovesan, pegou de surpresa? Muito. O que não me surpreende é a postura do Juno. Sim, é de verdade. cara de caráter, do surpreende. bem, não surpreende nada. E que coisa, né? Esse moço, 35 anos, tão jovem e com uma história já tão marcada, né? Tão pesada, só essa coisa da mãe. E ele está no direito dele, porque todos nós temos o direito de ir atrás das nossas origens. Claro. E é o que ele está fazendo com dignidade, deve ter sofrido muito já perdeu aí. a mãe de uma forma tão Nossa, trágica, meu tão Deus. triste, E esse né? afastamento do Juno também, que eu nem sei se o Juno talvez nem soubesse dessa busca, dessa procura. Enfim, ai, tomara que tudo se Essa ajeite. história, né, de aos 25 anos estar envolvido num caso de polícia, foi inocentado, mas até chegar a esse momento deve ter passado por situações bem delicadas, bem difíceis, então não está fácil aí para ele não. Léo? Então, eu sempre acho muito estranho essas histórias de já teve contato, já tem foto junto quando o menino tinha, sei lá, 11, 12 anos, não sabe que é filho. Eu acho sempre muito sombrio tudo isso. Não cabe a gente o julgamento, óbvio, né? Mas embora o menino não esteja, esse homem não esteja em busca de nada financeiro, que tem que ver a situação dele, porque cabe sim um reparo, porque se é realmente filho, foram 35 anos descoberto dessa paternidade, mas a gente sabe que o João, a Xuxa, não vão desampará-lo de forma alguma, né? A aparência não tem nada a ver, vamos esperar o DNA que vai confirmar sim ou não. E agora, eu fico pensando, se realmente esse cara for filho do Juno, eles até que foram bem decentes, né? Passaram a vida inteira sem chantagem, sem ninguém atrás. Mas é uma busca legítima dele, né? Porque tem que ter o pai reconhecido mesmo. Com certeza. Felipe Campos. Acho que você saber da sua origem é um direito, né? Nossa, é um direito você saber de onde você veio. Nós não sabemos nem para onde a gente vai, mas pelo menos de onde nós viemos, a gente eu quer acho saber, que é né? legítimo, né? Então eu acho assim, esse moço, o Eduardo, esse rapaz, esse homem, ele deve ter tido uma história extremamente conturbada. Prova-se que a mãe é dependente química. Também não podemos nos julgar o Juno absolutamente em nenhum momento, porque quando existe uma dependência química numa relação, a relação deve ficar ainda mais complicada. Então, agora, eu quero assistir ao vídeo do rapaz e dar continuidade nessa história e ver o que verdadeiramente vai acontecer. Como o Juno falou, ele vai assumir a paternidade caso seja filho e o DNA esteja comprovado. Eu acho que vale a pena, é isso que vale a pena, né? Eu acho que no final das contas trabalhar com a verdade, tudo né? O que vale vai ser ele registrar o menino e assumir a paternidade efetivamente. É verdade, é uma história lá de longe, porque o Juno agora está com 58 anos de idade, se o menino tem 35, ele tinha 23 anos, né? Quando tudo isso aconteceu. Então é um resgate mesmo de uma questão do passado. Vamos ver o vídeo aí e aí vamos conhecer o rosto do rapaz, eu já vi, como eu falei para vocês, vamos saber a opinião de vocês também. Vamos lá. Oi, Alessandro, tudo bom? Então, eu tô aqui, né, pra falar sobre esse assunto. Eu tô meio, assim, emotivo, tô meio baqueado, porque eu não esperava, sabe, realmente que fosse dar certo, que saísse matéria, que saísse esse assunto, porque eu luto há 35 anos, sabe, pra estar do lado dele, pra ter o reconhecimento dele. Já tive com ele, já conheci o prazer, sabe, de estar do lado dele, apesar de tudo que aconteceu, da distância, de ter sumido, desaparecido de uma hora para outra, sabe. Eu amo ele e espero que dê certo, eu espero que a gente consiga fazer finalmente esse exame de DNA, sabe, que eu consiga estar do lado dele, porque eu amo ele, sabe, gosto muito dele. E é isso, sabe. Só isso que ele falou? Tá aí, né? Ele estava muito preocupado com a divulgação dessa história, mas foi o meio que ele encontrou de poder chegar
até o Juno, né? Parece que esse era o objetivo dele, mas de alguma forma, Eduardo, você chegou lá, porque o Juno até já respondeu a essa questão, não precisa nem ficar preocupado, porque o exame de DNA ele faz. O que você achou, Marcinha? Achou parecido? Eu não achei nem não acho nada parecido. Nada parecido. Mas até aí meu filho também não parece comigo. É isso que a gente estava falando. Quer dizer nada também. Também não. E não, ele tem realmente, se esse foi o meio que ele encontrou de chegar ao desfecho dessa história, não tem que ter peso na consciência, não tem que ter nada e nem medo de se expor, porque ele precisa saber disso. Isso é vital para ele. Vocês precisam trabalhar com a verdade dos fatos, com a verdade da vida. Sim. Vai ficar resolvido para todo mundo aí, né? Léo? Eu acho que cabe lembrar que o meu filho biológico é negro. Então, realmente, e é biológico, sim, compareci. Sim. Então, vale lembrar que não tem, aparência realmente não dá pra gente dizer nada. Mas, assim, a gente não julga, tenta não julgar por aparência, mas a gente usa uma coisa chamada feeling. Sim. Né? E usando, assim, um pouquinho de empatia, um pouquinho de intuição, a gente percebe no semblante desse cara que ele é um cara decente. Sim. Então, eu achei também que ele parece uma não acho que ele viria legal. em público gratuitamente se ele não tivesse um fundo de razão ou uma dúvida muito grande. Porque ele está meio constrangido, né? Constrangido, envergonhado. Eu já estou torcendo para ele ser filho do Juno. Ia ser, né? Assim, pai e filho muito bonitos. Muito assim, bonito, do lado do lindo, outro, menino, ali. parabéns. Foi isso mesmo. E só uma questão, pode falar, desculpa, pode te cortando. Em relação ao que o Lobianco trouxe desse fato, do que aconteceu lá no passado com aquela questão dos celulares, o importante é que está no passado, todo mundo comete erro, se foi inocentado, está tudo kit, então, com a lei. Então, tá certo, isso não tem que contar para a gente reconhecer que ele possa ter uma índole boa, né? Claro, não, e assim, a partir do momento que ele fala que até perdeu a mãe por dependência química, talvez esse caso lá do passado esteja relacionado a isso, porque as pessoas dependentes químicas totalmente rendidas ao vício, elas fazem qualquer coisa, inclusive roubar para poder ter a droga. Parece que não é o caso porque ela também foi inocentada, mas por ali ela deve ter rondado, né? Para a coisa ter aparecido dessa maneira, mas teria essa explicação e a gente conhece N casos e que sabe que esse é um dos desdobramentos da dependência química, sim. De repente você se vê envolvido aí com a polícia. Ainda mais Felipe. Um filho vivendo somente ele com a mãe, é capaz de fazer tudo para salvar, tentar salvar essa mãe, né? Então é muito difícil a gente, claro, eu acho que não deixa de ser um crime, tem que ser olhado realmente. Ele foi olhado, ele foi inocentado. Então, na verdade, ele não deve absolutamente mais nada. Eu achei parecido. Você achou, né? Eu achei. Você achou, né? Não, eu também não achei. Eu acho que ele parece com outro artista. Eu achei que ele... Quando você falou... eu achei também, entendeu? Não pode falar, viu, gente? Jamais. Mas, assim, eu achei também, né? Uma dobradinha um pouco. Olha, mas ele tem alguns traços, sim. Eu achei o olho... O olho não. O olho é puxadinho. Eu achei a boca. E o Juno tem olhão, né? Agora, isso de aparência é muito doido, relativo, né? Porque mesmo, há alguns anos, isso tem uns 16, 17 anos essa história, surgiu a possibilidade do Roberto Carlos ter um outro filho. Eu fui até Marataízes, no Espírito Santo. Eu juro, eu me assustei quando eu vi o moço. Parecido, idêntico. parecido. Só que aí, depois eu fui conversar com a mãe estava meio variando de ideia, ela falou, eu namorei muita gente aqui, eu não tenho certeza. Mas o menino cresceu com ela falando que ele era filho do Roberto. Tem muitos casos assim, gente. Não, o cabelo era tudo igual ao Roberto. E aí o Roberto, dignamente, como sempre, fez o DNA e não era. E esse menino, o moço levou um choque, já tinha filhos na época e tal, porque ele cresceu na certeza de que ela era filho do Roberto. Ele não queria nada, ele queria... Exatamente. Muito triste, muito sofrido. Mas eu fiquei com bronca da senhorinha. Não é? A gente teve um caso aqui com a mulher criou a menina achando que ela era filha do Márcio Greik. Sim. E o Márcio falou pra gente, não é, mas fez o DNA justamente para não deixar a menina já uma moça, né? Ela cresceu com essa verdade. Sou filha do Márcio Greik, ele veio aqui com a gente, fez o exame de DNA, não era. E para ela aceitar que não era. A mesma coisa do do
Marciano, A tadinha, filha. né? Que ele dizia que Foi. ele era o pai e não era coisa nenhuma, e de quem ele era pai mesmo ele nunca aceitou. Quer dizer, era doido o Marciano, realmente, Deus o tenha. Agora, o Timóteo passou por isso, que era a menina do circo, né? A estrela do circo, tinha tido uma noite com ele, tinha ficado grávida, criou a filha com essa história na cabeça. E o Timóteo também, muito corajosamente, foi lá e falou, vem aqui, minha filha, vamos fazer, vamos saber essa história, porque eu não lembro disso. Ele fez assim, não é, você não é minha filha. Foi lá, fez, não era filha coisa nenhuma. Mas aí cada um ficou com a sua história, inconformado ou não, mas ficou com uma história já tendo aí, ao um invés veredito, dessas né? mães assumirem a verdade, elas vão falar assim, não, eles compraram o teste. Tem muito Não é? isso também. Porque daí elas não querem assumir a culpa realmente de ter imbuído isso a vida inteira na cabeça do ser humano. Mas no caso do Timóteo, quando a senhorinha viu que ele foi à casa dela, porque ele queria ver a cara dela, tremeu na base. Aí nem ela lembrava mais, entendeu? Existem essas coisas. Eu fico Adoro mesmo essas também histórias. muito tiririca com essas mulheres que criam essa fantasia na cabeça dos filhos. Se não tem certeza, não fala. Até uma idade que eles possam entender ou querer mexer ou não nessa história e acabou, né? Mas o Lobianco continua com a gente. A sua impressão agora, não só como jornalista, mas como homem mesmo, vendo essa história. Olha, Sônia, eu concordo com o Felipe. Eu achei do nariz pra cima bem parecido. O olhinho mais... Eu achei. Opinião masculina diferente. Eu achei. E pela maneira ali que eu conversei, eu não sei, como pessoa eu acho que tem grandes chances de ser, porque se o Júnior tivesse falado que nunca tivesse tido um caso e tal, mas eu ainda tô muito apegado ao DNA do Mussum, então tô achando que tudo tem chance de ter, Sônia. É verdade. Que olha que os do Mussum, tudo deu positivo, né? E agora, cada um vivendo aí a sua situação. E tem desdobramento hoje, né? Desse filho mais recente do Mussum, do Paulo, né? Que ele chama Paulo Palhano, é isso? O Igor Palhano. Isso. Exatamente. A gente tem umas noticiazinhas exclusivas aí sobre depois de oficializar o filho, como é que tá... Isso, como é que tá essa vida dele? Depois que o teste de DNA deu positivo, vocês viram toda a emoção dele aqui no nosso programa, o Lobianco estava lá no exato momento que veio o resultado, vocês assistiram tudo. Mas depois teve uma continuação aí que é legal, vocês que acompanharam essas histórias, que são novelas da vida real, tomarem conhecimento também. Em relação ao Júnior e à Xuxa, não tinha aquela entrevistinha que eles deram pra gente muito recentemente? Quer pôr agora ou quer falar do Mussum? Então, vamos colocar essa história. Vamos lá. O assunto era justamente adoção, gente. E não é que aparece um exame de DNA na parada? Vamos ver aí essas histórias. Vamos lá. Xuxa Meneghel abre o coração aqui no A Tarde é Sua sobre assuntos bem particulares, como se ela tem vontade de adotar uma criança, ser avó, viagens, quer dizer, coisas muito pessoais e que, lógico, ela divide tudo isso com seu eterno e querido companheiro Juno. Tem Xuxa falando? Mas aqui no A Tarde é Sua a gente tem o casal, tem Juno também. Quer dizer, temos esse casal que a gente tanto ama, abrindo o coração e dividindo tudo com a gente. Eu quero muito, só que eu não gostaria de sair de casa e chegar e falar, vou lá para adotar, entendeu? O Ju pede? Não, o Ju não. E a nossa rainha tá preparada para ser vovó? O que eu mais quero, mas eu não quero forçar a barra, não quero forçar a barra. Você vai ser mãe de novo, mãe. Deixa eu te explicar essa coisa de adoção. Aqui no Brasil não é uma coisa fácil. A gente espera muito e às vezes não consegue. Eu conheço muitas pessoas, muitas amigas minhas que têm tentado. E eu queria muito, só que eu não queria sair e dizer assim, eu estou na fila e o que vier tá bom. Eu queria olhar para a criança olhar para mim e dizer, você é minha mãe, eu sou a tua filha, eu sou teu filho, mas a gente não tem isso. Aqui no Brasil a gente não pode fazer isso. Agora, voltando a dizer que ser avó, eu não quero forçar a barra, mas você vai adorar. Caminho, eu tô na torcida. Não, eu tô na torcida, deixa ela arrumar alguém que ela queira muito e eu vou forçar um pouquinho. Você vai mimar demais, Xuxa! Vou adotar também. Pela terceira vez. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada. Gente, ela tem que posar aqui. Falamos com a Xuxa sobre filhos. Se ela tem vontade de adotar, ela disse que tem. E sua vontade, qual é? Eu acho que a gente tá bem, né? Ter filho não é fácil. Eu tenho uma filha maravilhosa, filhos, né? Maravilhosos. E é difícil demais. Tem que pensar
muito para ter... Burocrático também, a Xuxa falou isso também. Além disso, é até muito difícil. A gente está vivendo um momento muito difícil da humanidade. Eu não sei se eu tenho coragem de colocar mais alguém para passar por isso. Você cuidar. No caso seria adotar. Mas é você que vai cuidar, você vai se tornar pai dessa criança. É muito difícil, ver o ser humano ele precisa se tratar. Mais amor. Mais amor, por favor. Aliás, Soninha, beijo grande pra você, como eu gosto de povo. Que delícia, você também é muito querido por nós, Xuxa também, você sabe disso. E aqui, Sônia Abrão, quem tá com a gente na Tarde é Sua? Esse homem bonito, inteligente, amor da nossa rainha. De quinta a domingo, eu tô no teatro Maison de France. De quinta a domingo, no centro do Rio, pertinho do aeroporto. E a gente fala sempre da Sônia Abrão. Na peça, tudo? Sempre, toda peça fala dela. Ela faz parte do nosso elenco. Beijo, beijo. Aí. Beijo para o Júlio, sucesso aí com a peça, não é? Então, vocês viram eles falando sobre adoção, e o Júlio acha que é uma coisa muito complicada e a gente sabe que é mesmo, né? Você precisa querer demais, tá no momento da vida em que isso seja fundamental, saber que isso é para sempre, né? E tocar o barco e criar uma pessoa, uma pessoinha, no caso, criar uma criança, transformar em adulto, encaminhar para a vida, é uma missão nobre, mas ao mesmo tempo ela é difícil, né, muito Mar? difícil. Todo mundo que tem filho sabe disso, mas nesse caso aí não seria nem adoção, aí é o reconhecimento de um que já está prontinho aí, homem feito. Já passou pela adolescência. Já passou pela não vai ter nem trabalho de adolescência. trocar fralda. Não vai, não. Aí já, o Eduardo já está pronto, né? Eu acho que a Chu, ela não vai se colocar nessa história, sabe? Ir contra. Eu acho que não, eu acho que ela vai nem aceitar, vai fez dar parte boa, dessa história. né? Ela tem um Claro que coração não. grande, ela é uma pessoa boa, incrível. Então eu acredito muito que a Chu vai realmente... Chu agora é a Chu. A íntima. A intimidade. Nossa, A Chu. né? A intimidade faz dessas, Deus, né? que A intimidade é coisa. assim. Tá bom. Então tá. Chu e Ju. Chu e Ju. Mas eu já estou torcendo tanto por essa história que eu já criei na minha mente Lobiane. um filme, sabe? Tudo acontecendo, Sim. a Chu abraçando os meninos, o Ju daquela emoção, os três chorando. Ah, vai ser lindo, eu quero estar viva para ver isso. O almoço de domingo. Ah, que lindo. Tomara, né, que isso seja marcado logo, né, Alessandro? Pois é, Porque o Sônia. resultado agora sai rápido também, não é? Que foi o caso do Igor. Pois é, em 7 dias ficou pronto, né? O que eu não sei como vai se descortinar agora é como esse contato vai ser feito, de quem para quem, né? Porque o Júnior diz que está disponível, sim, a fazer esse exame, mas ao mesmo tempo o menino diz que não consegue uma forma de contato, né? Então, se entendam aí entre vocês. Enquanto a gente fica como observador aqui acompanhando. Até surgir aí, né, esse encontro concreto, Sim. esse teste aí para valer. Vamos torcer para que a história, ou sendo filho ou não sendo filho, ela tenha um final legal, saudável, né? De uma coisa, no mínimo, amistosa. E Sônia, até me coloco à disposição, se alguma assessoria quiser entrar em contato comigo para pegar o contato de alguém, pode ligar, não tem problema algum. Muito legal. Lá vai o Lobianco em mais uma missão, né? Ainda bem que você tem conseguido finais felizes, viu? Isso é muito bom. Ele é pé quente aí para essas histórias.